Olá, bem-vindos ao Speakcast, o podcast do grupo Speaking and Lead. Estamos aqui com o David Mourão e vamos falar das principais competências que as empresas procuram no colaborador. David, falando das principais competências que o mercado de trabalho procura num colaborador, qual é que achas que são as competências que um colaborador deve ter em consideração? Sim, eu quando estou a recrutar, e hoje se calhar vou mais para essa perspectiva, há três coisas que eu acho que são particularmente importantes, que muitas vezes as pessoas podem dar outros nomes a isto, mas no final do dia para mim é aquilo que importa. Primeiro é a questão da comunicação. Segunda coisa que nós procuramos numa entrevista é aquilo que é o pensamento estratégico. Se a pessoa realmente apresenta, consegue ver para além daquilo que é o imediato e para além do curto prazo ou não. E a terceira coisa é aquilo que eu chamo de uma autonomia funcional. Que é que cada uma delas e porque é que elas são importantes. E nós, por exemplo, nós na Speaking nós temos crescido imenso, nós temos muita consideração correndo em simultâneo e em entrevistas há uma coisa que para nós também vamos puxar um bocado a base à nossa sardinha, que é, para mim a coisa mais essencial é a parte da comunicação. Isto por uma razão simples, eu não acho que seja só na nossa empresa, eu acho que em qualquer empresa a parte da comunicação é essencial e é isso que nós tentamos muitas vezes ver em entrevistas, porque o próprio CV da pessoa já acaba por dizer mais ou menos o que é que a pessoa fez, o que é que a pessoa estudou, o curso que fez, mais ou menos as competências que pode ter desenvolvido, o que achas que desenvolveu. Mas muitas vezes na entrevista é que nós vemos duas coisas, que é como é que a pessoa se relaciona, como é que a pessoa comunica e também realmente quais são essas capacidades que diz ter no CV, se subitamente parecem reais na entrevista ou se não parecem reais na entrevista. E, portanto, a parte da comunicação acho que é essencial em qualquer área e dentro da comunicação também tendo a dividir aqui em várias coisas. Primeira coisa é como é que a pessoa consegue pegar nas suas ideias, nos seus pontos de vista, naquilo que são as suas respostas e elaborar sobre essas respostas e sobre as suas perspectivas. Portanto, ponto um é nós termos uma ideia, temos uma perspectiva, temos uma opinião, conseguimos fundamentar essa mesma opinião com clareza, com convicção e também com alguma persuasão. Isso é uma coisa que é também importante, é aquilo que é o controle da comunicação. Que essa pessoa, por exemplo, numa entrevista, uma coisa que eu avalio muito, é se realmente a pessoa consegue manter o seu autocontrole em termos de comunicação quando está a responder. E muitas vezes na entrevista aquilo que nós fazemos é colocamos algumas perguntas, umas mais fáceis, umas se calhar um bocadinho mais difíceis, colocamos se calhar o dedo em algumas feridas que podemos ter identificado no CV, para ver também como é que a pessoa comunica a sua pressão. E, portanto, esse controle da comunicação, da pessoa não ficar tão nervosa, pelo menos se ficar, conseguir controlar isso e conseguir pelo menos não mostrar esse nervosismo. E segunda coisa, como é que argumenta, como é que explica, como é que expõe aquilo que é o seu ponto de vista, é uma coisa que para mim é essencial. Por uma razão simples. Quando depois as pessoas entram dentro do mercado de trabalho ou quando chegam à empresa, aquilo nós temos de ver é realmente se a pessoa, aquilo que diz na entrevista, depois realmente se repercute na prática. E se a pessoa não consegue comunicar, vai ter muita dificuldade, primeiro, em expressar as suas dificuldades e dúvidas numa fase de integração. Se a pessoa não consegue comunicar tão bem, quando tem momentos de exposição, por exemplo, com o chefe, com a equipa, se calhar estamos numa reunião a apresentar ideias, a pessoa até pode ter ideias fantásticas. Se não se sente confortável a comunicar, nós estamos a desperdiçar esse potencial. Porque a pessoa, se calhar, não está à vontade, está nervosa, não se vai chegar à frente. E boas ideias desperdiçam por conta disso. E se a pessoa até tiver boas ideias e até se conseguir chegar à frente, também não chega. A pessoa tem de saber explicar as coisas, tem de saber argumentar, tem de saber meter o seu ponto de vista em cima da mesa de uma maneira clara que toda a gente o entenda. Isto é cada vez mais importante hoje em dia, porque nós cada vez mais temos trabalho colaborativo. E já agora vou fazer aqui um à parte, que é estas capacidades, quer seja a comunicação, quer seja a parte do pensamento estratégico, quer seja a parte da autonomia funcional, são coisas que ainda são mais importantes hoje em dia com a questão da inteligência artificial. Isto é uma razão simples, que é, eu preciso conseguir comunicar de forma clara, de forma bem explicada, quer seja com o ser humano, quer seja com a própria inteligência artificial. Se eu não consigo explicar a minha ideia, ou aquilo que eu quero, ou qual é a função que eu desejo que seja feita, se eu não consigo explicar isto com clareza ao meu chefe, a probabilidade de eu conseguir explicar isto com clareza também para um computador ou para uma inteligência artificial também é diminuta. Essa capacidade de comunicação com a inteligência artificial torna-se ainda mais importante do que era previamente. Porque não é questão de quem tem acesso à inteligência artificial. A questão é como é que tu comunicas com a inteligência artificial de forma a conseguires atingir o objetivo que tens. Segunda capacidade que eu falei, a parte do pensamento estratégico. O que é que quer dizer com isto? Aquilo que eu vejo muitas vezes em entrevistas são pessoas que estão imediatamente focadas naquilo que é o curto prazo. Ou seja, que fazem as coisas quase isto. É uma coisa muito portuguesa que é estamos ali no dia a dia e ver o que é que vamos fazer a seguir e a tarefa imediata. E aquilo que para mim é muito importante é que a pessoa perceba aquilo que é a repercussão, aquilo que é a consequência, aquilo que é o resultado
das coisas que faz. Não é só o foco na tarefa, mas muito mais do foco no resultado que advém da tarefa em si. E a questão aí do pensamento mais estratégico é que a pessoa consiga. Primeira coisa que tem de desenvolver é ter pensamento crítico, é a pessoa conseguir pensar pela própria cabeça, ter esse espírito crítico e realmente vermos se a pessoa, e isto é uma coisa que nós tentamos ver em entrevistas e acho que muitas empresas também, que é tentarmos identificar se realmente essa pessoa tem uma opinião própria ou se simplesmente se está a repetir aquilo que leu num livro ou está simplesmente a repetir a opinião de outra. Isto vem muitas vezes, mais uma vez, da parte da argumentação, porque a argumentação é explicar o porquê das coisas. E para explicar o porquê das coisas, como é que eu consiga pensar sobre as coisas, e depois de pensar sobre as coisas, preciso ter pensamento crítico sobre as coisas. E isto é uma coisa que se exponencia. A questão é que eu não vou aprender a ter um pensamento crítico e a pensar pela minha própria cabeça, que me vai dar mais ideias, mais oportunidades, me vai ajudar a abrir mais portas. Eu não consigo aprender pensamento crítico a ler um livro. Eu tenho que ter matéria-prima, mas eu preciso pensar sobre as coisas. E isto é uma coisa que é cada vez mais importante porque esta questão do pensamento crítico está diretamente relacionada com a questão do pensamento estratégico, que é perceber se eu faço A vai levar a B eventualmente vai levar a C e pode acontecer isto, pode acontecer aquilo. A segunda coisa é a pessoa não consegue ser autónoma se não pensar pela própria cabeça. Portanto, isto vai quer para a segunda capacidade, quer para a terceira competência também. A pessoa, para ter essa mesma autonomia, precisa ter este pensamento crítico. E é uma coisa que, infelizmente, o nosso sistema de ensino tem a trabalhar pouco e tende a desenvolver pouco. E então é importante que as pessoas procurem de formas de conseguir ter este pensamento crítico, porque cada vez mais hoje em dia é importante as pessoas conseguirem destacar-se exatamente pelas suas ideias, pelo seu pensamento crítico, quando nós hoje em dia, até numa realidade de inteligência artificial, muito daquilo que nós temos é uma repetição de informação e uma repetição de ideias que já estão criadas. A pessoa conseguir fazer ligações e por si própria pensar em novas ideias, novas formas de fazer e tentar ser inovadora, não há criatividade e inovação sem pensamento crítico. Portanto, para mim, é o fundamental de tudo, porque me permite duas coisas. Permite-me ter um colaborador que, se tiver esse pensamento estratégico por vir de pensamento crítico, mais facilmente entende aquilo que é o seu papel dentro da organização, o que é que deve fazer ou não, qual o impacto gera para a mesma. E segunda coisa, dentro das suas funções, é alguém que consegue ser proativo. E aquilo que se fala mais hoje em dia epá, eu quero colaboradores com responsabilidade, eu quero colaboradores com ownership, colaboradores proativos. A questão é, a pessoa não consegue ser proativa se não conseguir criar o seu próprio caminho dentro daquilo que é o espaço que tem. E para isso a pessoa precisa desenvolver bastante aquilo. Segunda coisa, a parte do pensamento estratégico e da visão estratégica é também ver, não só mais para questões de liderança, que se calhar a maioria das entrevistas não são nesse sentido, mas a parte do pensamento estratégico também tem a ver com como é que a pessoa, tanto responsável por um projeto, tanto responsável por uma área, como é que ele faz o planeamento desse projeto, como é que faz o planeamento dessa área e como é que executa isso. E ter a capacidade de não fazer apenas a tarefa, mas de lhe dar, olha, o resultado a atingir é este. E a pessoa conseguir planear passo a passo, isto leva a isto, leva a isto, leva a isto, é uma coisa que é altamente diferenciadora. Se eu conseguir dar um resultado, olha, é para atingir isto, e a pessoa conseguir ter a capacidade estratégica para definir o plano e para o executar, é uma pessoa que imediatamente é muito mais valorizada dentro do mercado de trabalho. Terceira coisa, a parte da autonomia funcional. A autonomia funcional eu divido aqui em várias coisas, que é aquilo que nós tentamos ver também em entrevistas, é realmente se a pessoa que está naquela entrevista tem a autonomia suficiente para se lhe derem exatamente esta questão do resultado que eu estava a falar, se ela tem autonomia para lá chegar. E a autonomia não é só do planeamento, não é só a questão da gestão do projeto. É muitas vezes também a autonomia para a pessoa conseguir adaptar-se no momento consoante a situação que lhe seja preparada. Não é só questão de ver mais ao longe e ver onde é que vai chegar, mas ter autonomia para dentro do caminho, em que vai encontrar uma data de desafios e uma data de obstáculos, conseguir resolver por ela própria, mas estar sempre a voltar à base e a perguntar: olha como é que se faz, olha como é que se faz, olha como é que se faz. Isto numa fase introdutória é perfeitamente normal. Chega ali um momento em que a pessoa realmente vai ter que se desenvolver um bocadinho mais e vai ter de criar o caminho para ela própria, vai ter de ter capacidade e autonomia para se adaptar e para tomar decisões naquele momento. E isto, pelo menos na minha visão da organização, em que deve ser dada alguma autonomia às pessoas, porque eu acho que aí é que acabam por brilhar mais e atingir a mestria. Se é uma questão aqui da autonomia, é dentro daquilo que são as suas funções e dentro daquilo que é o seu trabalho, a pessoa, para ter essa autonomia, precisa também de saber trabalhar sob pressão. Isto depende muito daquilo que é a inteligência emocional que a pessoa tem e também daquilo que é a maturidade que a pessoa tem. Se a pessoa tiver maturidade, e isto não tem nada a ver com a idade, by the way, mas se a pessoa tiver maturidade, se a pessoa tiver essa inteligência emocional, se conseguir em situações de pressão manter a calma e saber exatamente o que deve fazer,
aí é uma pessoa que mostra ser muito mais autónoma e para mim significa uma coisa. Se a pessoa mostra mais autonomia, se a pessoa mostra, consegue pensar para além do imediato e perceber aquilo que é o longo prazo, o médio prazo e as consequências das suas ações. Se a pessoa consegue comunicar bem, quer seja com pares, quer seja com superiores, isto é alguém que me merece muito mais confiança. Porque eu consigo confiar que a pessoa é capaz de ser autónoma para executar o projeto, é capaz de ter um pensamento estratégico para definir o projeto e é capaz de comunicar aquilo que seja necessário, quer convencer outros daquilo que é a habilidade do projeto, quer ao mesmo tempo organizar melhor o seu trabalho de equipa. E não há um bom trabalho em organizações que requeira colaboração, sem as pessoas conseguirem colaborar, sem as pessoas conseguirem, dentro dessa colaboração, pensar estrategicamente e ao mesmo tempo serem autónomas dentro da sua própria comunicação e dentro das suas funções. E estas são as três coisas que eu acho que qualquer entrevistador devia procurar numa entrevista. A maneira como o fazemos é que muitas vezes acaba por estar por trás e as pessoas muitas vezes também quando vão para entrevistas, quer no lado do entrevistador, é preciso fazer situações, simulações e perguntas específicas destas três capacidades. A segunda coisa que nós vemos é que as pessoas muitas vezes não sabem minimamente preparar uma entrevista e acabam por se calhar até ter estas capacidades, só que muitas vezes não as sabem mostrar na entrevista. E isto é uma coisa que pode fazer uma diferença brutal. No final do dia, é na entrevista que nós tomamos a decisão da contratação. Eu posso ter a capacidade toda. Se eu não conseguir comunicar ao outro lado, essa capacidade também não vai servir tanto como se eu conseguisse comunicar. E colocando-nos agora da parte do colaborador, qual é que achas que eram as principais soft skills que a pessoa deveria ter em consideração ao estar a fazer uma entrevista, por exemplo? As soft skills que a pessoa deve desenvolver para conseguir estar melhor e ter uma melhor prestação de entrevistas, quer seja para uma promoção, quer seja para mudar de área, quer seja para entrar ou reentrar no mercado de trabalho. Primeiro, mais uma vez, acho que a competência mais importante é a comunicação. Quer seja porque aquilo nos permite trabalhar em equipa e o homem, enquanto animal social, é uma coisa importante. Segunda coisa, é a própria comunicação também nos vai diferenciar na entrevista. Portanto, esta aí será a primeira. Segunda competência, que eu acho que é muito importante, já falámos, inteligência emocional. Terceira competência, que eu acho que é também cada vez mais importante, é exatamente a parte da gestão de projetos, gestão de equipas, que nos permite mais facilmente ver um bocadinho mais ao longo. Há outras competências que são também relevantes. Agora, eu acho que isto vai muito de encontro à pergunta que nós tínhamos inicialmente, e eu acho que mais importante que isso é ver também não só os soft skills que as pessoas devem desenvolver, mas mais importante que isso, como é que os conseguem mostrar na entrevista. E há aqui duas coisas, que é, ponto um, as competências e como é que eu mostro no CV. E a lógica é, eu dentro da minha candidatura, dentro do meu CV, o meu CV já deve mostrar que eu tenho algumas dessas competências. E muitas vezes os CVs acabam por estar mal construídos na base disso. O que é que quer dizer com isto? A pessoa, por exemplo, para desenvolver essas competências, vai fazer, por exemplo, alguns cursos. Vai fazer um curso sobre projetos, vai fazer o que é que seja. Ponto 1. É muito diferente eu ter no CV as minhas competências e ter, por exemplo, um workshop gratuito que eu fiz ou fazer mesmo uma formação que seja certificada. Se aquilo realmente tivesse certificação ou dupla certificação, é mais credenciado dentro do CV do que se não houver certificação nenhuma. E, portanto, não basta ter a competência lá. Até porque há pessoas que metem uma data de skills dentro do CV e nós depois chegamos à entrevista e perguntamos então como é que desenvolveu isso? E a pessoa fica, ah, pois, eu sou um comunicador nato. Isto não existe. Eu tenho que perceber qual é que foi a experiência, qual é que foi a parte da vida da pessoa, o curso que fez, a associação onde teve, a experiência profissional que teve, que desenvolveu essa comunicação. Ou mesmo assumindo que a pessoa é um comunicador nato, a pessoa deve ter tido alguma experiência na vida para descobrir que é um comunicador nato. É isto que preciso saber. E, portanto, ponto um. A pessoa tira os cursos, tem experiências, tem futuro. Eu tenho dentro do próprio CV de garantir que aquilo está claro, que cursos é que eu fiz, que certificações é que eu tenho, mas mais importante que isso, que competências é que aquilo desenvolveu. Isso é uma coisa, dentro das competências que eu tenho no CV, há uma coisa que eu normalmente gosto, é eu, quando olho para um CV, preciso ver as competências que a pessoa tem, mas preciso também de saber o grau de desenvolvimento das mesmas. Ou seja, é muito diferente ter no CV alguém que diz que tem capacidade de comunicação, capacidade de persuasão, capacidade de liderança, ou ter no mesmo CV as mesmas capacidades e ter, por exemplo, uma barra de desenvolvimento em que uma se calhar tem 9 em 10, a outra se calhar tem 7 em 10, a outra se calhar tem 5 em 10. Tem as três competências na mesma, só que a mim diz-me logo de a pessoa considera-se muito boa nesta, considera-se médio nesta, considera-se mais ou menos na outra. Se eu tiver essa percepção, a mim ajuda-me a dar mais confiança. Porquê? Porque há muita gente que mete no CV uma lista de competências muito grande. Depois aquilo que me demonstra é que a pessoa não tem o mínimo autoconhecimento sobre si própria.
que é disto, tem tudo e mais alguma coisa. E depois chegamos na entrevista e andamos ali um bocado a pescar, e isto cria má experiência para o recrutador, e muitas vezes acabamos por já desvalorizar essa parte do CV. Portanto, ponto 1, ter as competências no CV. Ponto 2, ter graus de desenvolvimento dessas competências no próprio CV. Ponto 3, se eu conseguir dar alguma justificação, competência X, capacidade de comunicação, e ligar aquilo, por exemplo, curso de falar em público com o Speak and Lead, ou competência de liderança, participação na associação X, se eu conseguir ligar às experiências ou às formações certificadas que fiz, aí o CV torna-se mais forte. Depois, quando as pessoas chegam efetivamente à entrevista, é a maneira como comprovam isso ou não. Que é, dentro da entrevista, se eu vou perguntar ou se eu vou tentar dar oportunidades à pessoa para provar que tem essas competências, a pessoa tem que fazer uma coisa muito simples, que é, a pessoa dentro do pitch que vai preparar para a entrevista, tem primeiro de dizer, eu tenho a competência X. Depois de dizer eu tenho a competência X, tem de dizer onde é que desenvolveu, onde é que se apercebeu daquela mesma competência, que é o segundo passo. E a terceira coisa, que é também importante, é depois de me dizer onde é que desenvolveu aquela competência, a terceira coisa é dizer-me para que é que aquilo serve. Qual é que é a utilidade ou qual é que é o impacto daquela competência no trabalho da pessoa passado ou alternativamente naquilo que é o impacto no trabalho futuro a que se está a candidatar. É muito diferente dizer eu tenho uma boa capacidade de comunicação ou dizer eu tenho uma boa capacidade de comunicação que desenvolvi a fazer um curso de falar em público da Speak and Lead, me capacitou no meu trabalho anterior a dar muitas formações internas dentro da organização onde eu estava e ao mesmo tempo quando éramos chamados para fazer alguma representação em palestras de eventos, muitas vezes os convites acabavam por vir para mim. Dentro do trabalho que eu vou estar a desempenhar, essa capacidade de comunicação vai-me servir de duas maneiras. Vou conseguir muito mais facilmente colaborar e trabalhar juntamente com uma equipa e, ao mesmo tempo, sempre que existirem oportunidades para fazer algumas situações de relações públicas e de falar em público, eu já estou pronto para tal. E, portanto, consegue-me ajudar, quer internamente, quer externamente. Isto é uma resposta muito mais forte do que dizer eu considero que sou um bom comunicador. E é exatamente a mesma coisa. O problema é, nós em entrevistas já tivemos tanta gente a dizer-nos em entrevista eu sou A, eu sou B, eu sou C, isto acontece a tudo que é recrutador. E depois quando contratamos a pessoa não é nada daquilo. Aquilo que vem na entrevista é a pessoa dizer ok, tenho a capacidade X. Está aqui uma prova onde diz onde é que eu desenvolvi isto. Pode ser um curso, pode ser uma experiência profissional, uma experiência académica. E mais do que isso, para que é que isto serve? Isto mostra-me pelo menos que a pessoa tem um autoconhecimento do seu desenvolvimento da competência. E só fazer este pequeno passo é uma coisa que diferencia imediatamente as pessoas. O que é que precisamos para isto? Precisamos ter capacidade de comunicação e argumentação suficiente para conseguir pegar a competência e torná-la plausível para o outro lado. Isso é capacidade de comunicação é muito complicado de fazer. E indo aqui um bocadinho ao encontro de uma evolução tecnológica que está a acontecer, e tu abordaste aqui questões da inteligência artificial, tu consideras que a inteligência artificial pode ser um aliado tanto para o recrutador como para o colaborador? E em que aspectos é que achas que é importante ter isso em consideração? Eu, se calhar, vou dizer uma coisa controversa, que é, atualmente, na situação que nós estamos em Portugal, e acho que não, se calhar não é pela razão que as pessoas estão à espera. A inteligência artificial é uma ferramenta. A questão é, eu primeiro preciso saber usar a ferramenta para a ferramenta se tornar útil. Eu posso ter um trator que é uma coisa fantástica. Se eu não souber como é que aquilo se guia, o trator não me serve para absolutamente nada. Eu acho que este é exatamente o problema que nós temos com a inteligência artificial atualmente. Nós esquecemos, para utilizar a inteligência artificial, a pessoa primeiro precisa ter capacidade de pensamento crítico. E aquilo que nós temos, especialmente no sistema português, em termos de educação, em termos da maneira como nós vivemos a sociedade, que as pessoas não são desenvolvidas em termos daquilo que é a sua mentalidade e aquilo que é a sua capacidade de pensamento crítico. Se eu não conseguir, e a maioria das pessoas passa uma vida inteira a acreditar em coisas para pensar justificar o porquê. Se eu nem sei o que quero e não consigo explicar isso ao outro, como é que eu vou explicar isso a uma inteligência artificial para tirar o máximo partido dela? Não vou. E portanto, sim, a partir do momento que as pessoas, e isto é uma coisa que se está fazendo noutros países, eu para chegar ao ponto em que posso utilizar bem a inteligência artificial, eu tenho que ter espírito crítico para duas coisas. Para me conseguir expressar mais claramente através da capacidade de argumentação para a inteligência artificial realmente chegar ao outcome que eu quero. E segunda coisa, e este é o maior erro que eu vejo, que vem da ausência de espírito crítico, as pessoas não sabem filtrar aquilo que está a vir da inteligência artificial. As pessoas olham para aquilo, aceitam aquilo ao valor de superfície, não pensam duas vezes sobre aquilo que está escrito, e quer de um lado do recrutador, quer de um lado do recrutado, se eu não tenho o espírito crítico para fazer filtros da inteligência artificial de ver o que é que vale a pena ou o que é que não vale a pena, esqueçam, mais vale não usar a ferramenta porque
eu para conseguir conduzir, eu primeiro se calhar convém aprender a andar. E eu antes de aprender a andar, se calhar convém aprender a caminhar. Se eu não consigo ter o espírito crítico de ver o que é válido, o que é que não é, o que é que adiciona valor, o que é que não é, se eu não consigo fazer essa filtragem na parte da inteligência artificial, aquilo que acontece é que aquela inteligência artificial não vai aportar valor. E isto acontece-nos ter candidatos que preparam entrevistas em ChatGPT e chegam lá e dizem-nos coisas que nós não temos que aquilo não é dentro. Em que as pessoas estão a repetir aqui elipses verbos e depois perguntas, mas diz-me uma coisa, porquê consideras então que és uma pessoa com alta versatilidade? E a pessoa naquele momento parece que me leu. Porquê? Porque o GPT nem disse esta parte. E é tão fácil desconstruir isto. E o problema é, a pessoa tem de ver, dentro da preparação ou dentro da ajuda da inteligência artificial, o que é, ok, então se eu tenho aqui a questão da versatilidade, aparece-me na resposta a versatilidade, aparece-me proatividade, aparece-me responsabilidade. Eu tenho de pensar, bem, até que ponto é que eu sou realmente proativo? Até que ponto é que eu consigo justificar a versatilidade? Até que ponto é que eu consigo justificar esta questão da responsabilidade? Se eu não consigo, estejam calados. Eu não posso aceitar aquilo que vem da inteligência artificial a valor da superfície. Isso é uma coisa. Não é só preparar a entrevista em ChatGPT para o notado. Para o próprio recrutador é a mesma coisa que é. Eu já vi as pessoas, aqueles grandes prompts e isto é uma busca humana incessante. Mais uma vez, a questão do espírito crítico. Nós queremos sempre a solução mágica, nós queremos sempre o comprimido mágico, nós queremos sempre aquela solução que vai resolver tudo. E hoje em dia, com a inteligência artificial, nós falamos da inteligência artificial como se fosse a ferramenta. É uma ferramenta, não é a única coisa. Segunda coisa, dentro da inteligência artificial, parece que é um poder mágico que é ter um prompt perfeito. Então o que é que acontece? Nós vamos à net, vamos ao Instagram, aparece aquele prompt maravilhoso. E as pessoas pensam, pá, eu tenho este prompt, que é um prompt aconselhado pelo site não sei das quantas, para fazer recrutamento. Vou meter este prompt e isto vai preparar a entrevista. E prepara a entrevista e a pessoa faz aquelas perguntas. E o que é que nós percebemos? Está toda a gente a fazer as entrevistas exatamente da mesma maneira. E depois chegamos lá. E o resultado que nós temos é diminuto. Porquê? Se o entrevistador prepara aquilo na inteligência artificial, são sempre as mesmas perguntas. Se o recrutado prepara aquilo na inteligência artificial, são sempre as mesmas respostas. Aí começa a ser um bocado estúpido nós estamos sequer a fazer entrevistas. Mais uma vez, estupidez humana é superior à inteligência artificial. E eu, para combater a estupidez humana, eu preciso ter pensamento crítico. Pensamento crítico é muito mais difícil de aprender e desenvolver do que propriamente estarmos ali a aprender um prompt maravilhoso. E a questão aqui é que eu, para combater isto, eu preciso investir tempo, eu preciso investir dinheiro, eu preciso investir esforço a ler, a pensar e literalmente a argumentar o porquê das coisas. Dá mais trabalho. Mas como tudo na vida, aquilo dá mais trabalho, tem que ter dar mais resultados. E, portanto, voltando à tua questão, inteligência artificial, como nós estamos em Portugal atualmente em questão de recrutamento, não acho que seja uma vantagem. Para a maioria das pessoas, eu acho que primeiro temos de criar as bases sólidas da casa, os alicerces, para depois conseguirmos construir o resto. Esse alicerce é espírito crítico, e espírito crítico sem isso, que é muito difícil usar essa ferramenta. David, obrigada pela tua presença. A vocês, resta-me agradecer também por estarem desse lado. Vemo-nos no próximo episódio.